Bom dia, meninos, bom dia, meninas, bom dia. Excelente, uma nova oportunidade da gente conversar e conversar bem ao meu estilo, no sentido de falar um pouco do direito civil, mas falar um pouco também sobre a ideia da constitucionalização do direito civil. O direito civil não é novidade para nenhum de vocês, que ele é a compilação, a junção de normas de direito que tem o objetivo de regular as relações entre os privados. Ele capitula desde o início não apenas as relações, quanto ele fala o que são as obrigações, ele define o que são bens, ele define o que é o nome, quando é o início da capacidade civil, quando termina a capacidade civil, e ele fala em seus 5 grandes personagens da propriedade, do contratante, do poder familiar, da empresa e da sucessão, do sucessor. O direito civil, ele vem para entabular regras de convívio entre a sociedade e estabelecer, a partir do binômio coisas, pessoas, pessoas, coisas, as mais variadas possíveis relações. Só que o direito civil, a partir do seu nascimento, na autonomia da vontade, com as grandes revoluções liberais burguesas, pelo menos aos moldes do direito civil que nós conhecemos hoje, ele se estabelece muito em favor da autonomia privada, ou seja, as partes são capazes, pressupõe que como as partes são capazes, elas podem contratar, no mais das vezes, todos os negócios que elas pretendem fazer. Tudo aquilo que não é proibido é permitido, segundo o texto constitucional, e, portanto, se você tem absoluta capacidade, você pode fazer o que você quiser, você pode contratar o que você quiser e se relacionar da forma que melhor pretender. Ocorre que, ao evoluir desse sentir, à medida em que as pessoas poderiam fazer tudo que elas quisessem, e que a força física de outrora, do passado, da época ainda das cavernas, ela reduziu-se e o ser passou a pensar, e portanto a ideia de penso, logo existo, ou seja, Descartes, quando fala sobre esse tema, ele não fala só do penso, existo, ele fala da possibilidade de contestar, da possibilidade de ter dúvidas e essas dúvidas poderem levá-lo além. Mas, em síntese, a partir da ideia do antropocentrismo, o homem passa a ser sujeito pensante, e como ele é sujeito pensante, as suas relações são relações de pessoas com pessoas que pensam e que, portanto, têm certeza do que estão fazendo. Então, há uma objetividade nas relações, dizendo que se você sabia o que estava fazendo, você não pode reclamar dessas relações depois, se caso venha a acontecer alguma coisa errada. Fato é que, a partir da construção da Constituição Cidadã, algumas normas do direito civil precisavam ser alteradas, porque, para vocês terem ideia, o Código Civil anterior não tinha capítulo que falasse sobre direito de personalidade. E como eu já disse em vídeos anteriores, o direito de personalidade é substrato da dignidade da pessoa, porque a personalidade se compõe a partir de elementos que formam a dignidade do sujeito. E não basta estar vivo se não houver dignidade. Sendo assim, Reale, ao construir o ideal do Código Civil de 2002, ele o pauta na ética e na boa-fé. Na ética, na boa-fé, na função social e na probidade das relações. Portanto, esse código ele é absolutamente permeado por valores constitucionais, porque o direito constitucional ele precisou se inserir na relação do Código Civil para que pudesse torná-la um pouco menos desequilibrada na relação entre os personagens que fazem parte do negócio jurídico, ou seja, para que aquele que é mais abastado, mais rico, consiga ter paridade de armas com o vulnerável, porque o vulnerável sempre estaria abaixo. Então, o código meio que sintetiza a possibilidade de que os dois se unam e que a partir dessa união eles tenham a dita paridade de armas escolhida e esculpida pelo próprio texto constitucional. Então, boa-fé e função social passam a ser vetores do exercício do Código Civil. E aí não basta apenas eu exercer a minha autonomia privada, eu preciso exercê-la nos limites e nos contornos da boa-fé, da função social, primar pelo equilíbrio econômico e financeiro do contrato. As relações precisam ser protegidas a partir
das suas condutas, e quando a conduta é uma conduta de má fé, ela não pode ser presumida, ela necessita ser provada. Esses começam a ser os limitadores da relação contratual. E veja mais, o direito civil como um todo, ele pressupõe que todas as suas relações sejam relações de pessoas que agem em boa fé, de pessoas que querem a relação contratual e querem respeitar essa relação contratual, observando no outro aquilo que ele não gostaria que fizesse consigo. Então, não cabendo ao intérprete do Código Civil Brasileiro, de nenhuma forma, iniciar a sua interpretação a partir de má fé, porque má fé, segundo todos os grandes doutrinadores e a própria jurisprudência, ela não se presume, ela se prova. Ao contrário disso, a boa-fé é o timão, é o caminho pelo qual as relações que passam por todo o ordenamento jurídico brasileiro no Código, no que concerne as relações privadas, ela é o grande timoneiro. E a função social é o atendimento à finalidade social do objeto, ou seja, eu tenho uma finalidade do objeto, eu tenho uma finalidade do negócio, e a isso dá-se o nome de função social, que vem daí do solidarismo, que vem da ideia de solidariedade, que vem da ideia de eu preciso aplicar finalidade. Eu não posso pegar as coisas e simplesmente dizer, não, são minhas e eu posso abusar do direito de ter essas coisas, mesmo levando em consideração uma sociedade injusta e desigual. O direito civil, em que pese ser eminentemente patrimonial com alguns compassos de proteção à dignidade, mas eu não posso simplesmente observar exclusivamente as relações materiais e esquecer que existem pessoas por trás dessas relações. A função social vem para trazer finalidade efetiva, e toda vez que há o descumprimento de uma função social, os senhores já sabem que ao descumprir função social, você meio que descaracteriza o negócio, oportunizando tanto a resilição unilateral, para ser como melhor rigor técnico, seria a resolução unilateral das relações contratuais por força de violação, ou mesmo de forma forçosa a denúncia de contratos, no caso do contrato de locação, quando você utiliza outra finalidade ao qual o bem é destinado. Tranquilo? Então, essas são regras preponderantes para que você que é jovem no direito civil comece a interpretá-lo de uma forma não apenas como regras do direito privado, porque a base dele é o direito privado. Entretanto, foi-se o tempo em que as relações civis diziam respeito apenas às partes. Hoje em dia, toda a relação civil toca toda a sociedade. E quando essa relação civil compromete a sociedade de alguma forma, a sociedade precisa reagir, precisa responder, e assim o fez no próprio Código Civil, trazendo para o Código Civil as proteções constitucionais a partir de princípios fundamentais ou princípios constitucionais de direito civil, dos quais aqui eu trago para vocês a boa-fé e a função social como sendo os grandes e relevantes princípios do direito civil. Beleza? Regra de ouro para vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração, curtam lá, Facebook, YouTube, Instagram, estamos juntos, professor Daniel Benvenuti. Forte abraço, beijo no coração e até mais, até a próxima.